Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite calcular o volume de água de um reservatório. Então, para demonstrar para vocês como utilizar essa planilha, eu vou utilizar um exemplo como referência. Aqui nessa primeira célula, nós precisamos selecionar o tipo de edifício. Vamos supor então que seja uma residência. Nessa outra célula, eu preciso fornecer o número de ocupantes desse edifício. Para isso, eu vou utilizar como referência essa tabela 1 aqui do lado. Veja que para residências e apartamentos, a taxa de ocupação é de 2 pessoas por dormitório e 1 pessoa por quarto de serviço. Quarto de serviço também é conhecido como quarto de empregado. Vamos supor que essa nossa residência tem apenas 3 dormitórios, não tem um quarto de empregado. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, o número de ocupantes da residência é 6. Nessa terceira célula, eu preciso fornecer o consumo diário por ocupante, consumo diário de água. Para isso, eu vou utilizar essa tabela 2 como referência. Veja que para uma residência, o consumo diário de água é de 150 litros por pessoa. Então, eu vou colocar aqui 150. E nessa outra célula, eu preciso fornecer a quantidade de dias em que o reservatório é capaz de fornecer água antes de esvaziar, caso seja cortado o fornecimento de água da rede de abastecimento. Então, eu vou colocar aqui 2 dias. Após preencher aqui a entrada de dados, a planilha fornece na saída de dados o consumo diário de água, que para esse caso é de 900 litros por dia. E nessa outra célula aqui, a planilha fornece o volume do reservatório, que no caso é de 1.800 litros. Se eu colocar aqui, nessa outra célula, que a quantidade de dias de consumo antes do reservatório esvaziar na iminência de um corte no fornecimento, se eu colocar aqui 3 dias, veja que o volume do reservatório passa a ser 2.700 litros. As únicas células que o usuário precisa preencher nessa planilha são essas células em branco na entrada de dados. Todas as outras células se encontram bloqueadas, o que impossibilita que o usuário insira informação no local errado. E se ele tiver qualquer dúvida do que significa cada uma dessas células, basta posicionar o cursor do mouse sobre elas, que aparece esse balãozinho contendo informações sobre a célula em questão. Então, por exemplo, se você tiver dúvida do que significa isso daqui, dias de consumo antes de esvaziar, basta posicionar o cursor do mouse sobre a célula, que vai aparecer esse balãozinho aí, dizendo que essa célula se trata da quantidade de dias em que o reservatório é capaz de fornecer água antes de esvaziar, caso seja cortado o fornecimento da rede de abastecimento. E também tem essas duas observações. A primeira observação diz que o item 6.5.6.3 da NBR 5626 de 2020 recomenda que o volume do reservatório não seja superior a 3 dias de consumo diário, para que a água não fique parada por muito tempo, o que poderia comprometer a sua portabilidade. É comum alguns projetistas adotarem um volume para o reservatório que seja suficiente para 2 dias de consumo. Essa adoção também é sugerida por alguns autores. Veja que nessa segunda observação ele cita um desses autores. Entre parênteses tem escrito V item 1.1.2.4 do livro Instalações Hidráulicas e Sanitárias, sexta edição, editora LTC, do autor Hélio Creder. E aqui embaixo nós temos também algumas observações. Pois bem, agora eu vou fazer outro exemplo para vocês. Vamos supor que queiramos dimensionar o reservatório de um mercado. Então eu venho aqui e seleciono na lista mercado. Aí a planilha vai pedir para você fornecer a área desse mercado em metros quadrados. Vamos supor que esse mercado tenha 200 metros quadrados. Agora, para fornecer aqui para a planilha o consumo diário por metro quadrado, eu venho aqui na tabela 2 e procuro por mercado. Veja que para mercado o consumo é de 5 litros por metro quadrado de área. Então eu venho aqui e coloco 5 litros. Aqui em dias de consumo antes de esvaziar, se você deixar 3 dias, veja que o consumo diário de água será de 1.000 litros e o volume do reservatório deve ser de 3.000 litros. Caso você coloque aqui 2 dias, o consumo diário é de 1.000 litros e o volume do reservatório passa a ser de 2.000 litros. Nessa segunda aba aqui,
nós temos o memorial de cálculo com passo a passo dos cálculos que foram realizados para dimensionar esse reservatório. Para gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar nesse botão Imprimir Memorial. É gerado então um PDF que você pode mandar diretamente para a impressão, clicando aqui no botão da impressora. E você pode também salvar, clicando nesse botão aqui de salvar. Aqui você escolhe o local onde você quer salvar e pode escolher o nome do arquivo também. Por exemplo, reservatório de água. Vou salvar aqui na área de trabalho. Pronto, está salvo. Agora eu vou voltar aqui para a planilha e vou voltar aqui novamente no memorial. Veja que esse memorial está desbloqueado, então você pode editá-lo da maneira que quiser. Eu posso, por exemplo, adicionar aqui algumas linhas e inserir meus dados profissionais ou o logo da minha empresa. Posso adicionar a informação que eu quiser. Feito isso, eu devo vir aqui em Exibir, Visualização da quebra de página e colocar essa modificação que eu fiz dentro da área de impressão. Para isso, eu clico aqui nessa linha azul e arrasto para cima. Veja que a modificação que eu fiz ficou dentro da área de impressão. Então, eu volto aqui na primeira aba e para gerar novamente o memorial em PDF com essas modificações que foram feitas, basta clicar novamente no botão Imprimir Memorial. Mas antes, eu preciso voltar aqui e fechar o memorial que eu gerei anteriormente. Pronto. Agora que eu fechei, eu posso clicar aqui em Imprimir Memorial. E a planilha gera o PDF desse memorial com as modificações que foram feitas. Veja que teve um probleminha aqui. A segunda página ficou vazia. Então, como é que eu corrijo isso? Eu volto aqui em Memorial e venho novamente aqui em Visualização da quebra de página. Veja que se eu arrastar aqui, ó, eu corrijo o problema. Pronto. Vou voltar lá e imprimir novamente o memorial. É preciso prestar bastante atenção nisso para não ocorrer esses cortes. Pronto. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da planilha e que ela seja útil.